E se eu te dissesse que algumas das medicinas mais poderosas que já existiram neste mundo estão escondidas em lugares que você passa todo dia sem prestar atenção? Não estou falando de laboratórios caros, nem de remédios de última geração. Estou falando de plantas. Plantas que os antigos conheciam, que os sábios preservaram, que os escribas registraram há milênios e que a ciência moderna está redescoberta agora com espanto, há mais de 3.000 anos. Povos que não tinham microscópios, nem hospitais, nem farmácias já usavam o que a natureza oferecia com uma precisão surpreendente. Eles não sabiam o nome dos compostos químicos, não sabiam o que era um antioxidante, mas sabiam, com uma sabedoria acumulada por gerações, que certas plantas curavam, protegiam e restauravam a vida. E o mais impressionante, muitas dessas plantas aparecem nas escrituras sagradas, na Bíblia, no Talmud, nos papiros egípcios, nos textos ayurvédicos da Índia antiga, e hoje, pesquisadores em universidades ao redor do mundo estão confirmando um estudo de cada vez o que esses textos ancestrais já diziam. Hoje você vai descobrir 16 plantas citadas nas escrituras que têm benefícios comprovados para a sua saúde. Plantas com histórias extraordinárias, compostos ativos que fazem coisas incríveis no seu corpo e usos práticos que você pode aplicar agora mesmo na sua vida. Fique até o final, porque a planta número 14 vai te surpreender de um jeito que você não está esperando. Vamos começar. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo em 16 plantas que aparecem em textos sagrados e tradições milenares, do Oriente Médio ao Mediterrâneo, da Índia ao Egito Antigo. Para cada planta, você vai entender de onde ela vem, o que a faz especial, o que a ciência diz sobre ela e como você pode usá-la hoje. Não é esoterismo, não é misticismo. É história, é botânica, é bioquímica e é sabedoria ancestral que sobreviveu ao tempo. E o melhor de tudo está ao seu alcance. Planta Nat One, mirra comifora mirra. Imagine atravessar um deserto árido, com calor escaldante em cima de você, carregando o bem mais precioso que você possui. Não ouro, não prata, uma resina, uma goma dourada e aromática, extraída das fissuras de uma árvore retorcida e resistente, que cresce nas regiões mais secas e difíceis do mundo. Isso é a mirra. Ela aparece no livro de Gênesis, quando José é vendido pelos irmãos a uma caravana de ismaelitas que carregava especiarias para o Egito. E entre elas, a mirra. Ela aparece no Cântico dos Cânticos como símbolo de amor e preciosidade. E aparece no Evangelho de Mateus, quando os magos do Oriente a oferecem como presente ao recém-nascido Jesus. 3 presentes: ouro, incenso e mirra. E dos 3, 2 eram plantas. Por que a mirra era tão valiosa? Porque ela funcionava. Os egípcios a usavam para embalsamar corpos, não por tradição aleatória, mas porque ela preservava, protegia e impedia a decomposição. Os médicos gregos a usavam para tratar feridas. Os romanos a levavam para o campo de batalha. A ciência moderna identificou na mirra compostos chamados sesquiterpenos, especialmente o curzereno e a gugusterona. Estudos publicados em periódicos internacionais mostram que esses compostos têm propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antifúngicas significativas. Um estudo da Universidade do Cairo demonstrou que extratos de mirra reduziram inflamações em modelos experimentais de maneira comparável a medicamentos anti-inflamatórios convencionais. Pense na mirra como um escudo natural. Enquanto seu sistema imunológico trabalha para te proteger, a mirra entra como um aliado extra, ajudando a combater invasores e acalmar o fogo interno da inflamação. Hoje, a mirra pode ser encontrada em óleos essenciais, tinturas e suplementos. É usada em enxaguantes bucais naturais, em produtos para a pele e em aromaterapia. Mas cuidado, a mirra concentrada não deve ser ingerida em excesso, especialmente por grávidas. Planta número 2, incenso olíbano, Boswellia sacra. Se a mirra é o escudo, o incenso verdadeiro olíbano é o pacificador. Essa resina branca e aromática
extraída da árvore boswellia, é talvez a planta mais citada em toda a Bíblia. Aparece no Êxodo, no Levítico, nos Salmos, no Apocalipse. Era queimada nos templos como oferenda sagrada e sua fumaça subia como símbolo de oração. Mas por que as culturas antigas tinham uma obsessão tão profunda com essa planta? A resposta, que a ciência está revelando agora, é fascinante. O olíbano contém compostos chamados ácidos boswellicos, e em particular o AKBBA, ácido acetil-keto-beta-boswellico. Pesquisadores da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, e do MD Anderson Cancer Center, nos Estados Unidos, identificaram que o AKBA inibe uma enzima chamada 5-lipoxigênase, que é justamente a enzima responsável por desencadear processos inflamatórios crônicos no corpo. Inflamação crônica está associada à artrite, doenças intestinais, asma e até ao desenvolvimento de certos tumores. Um estudo clínico publicado no European Journal of Medical Research mostrou que pacientes com osteoartrite do joelho que usaram extrato de boswellia tiveram redução significativa de dor e aumento de mobilidade em apenas 8 semanas. Pense no olíbano como um bombeiro interno. Quando a inflamação quer criar um incêndio dentro do seu corpo, o olíbano vai lá e corta o oxigênio das chamas. Hoje, os extratos de boswellia são amplamente comercializados como suplementos para articulações e saúde intestinal. E pesquisas continuam explorando seu potencial em condições neurológicas. Planta número 3, Rhizopus officinalis. No Salmo 51, Davi escreve uma das confissões mais poderosas da literatura antiga: "Purifica-me com hisopo e ficarei limpo." É uma das referências mais poéticas do mundo antigo a essa pequena planta mediterrânea, de folhas pequenas e flores lilazes. O hisopo aparece no Êxodo como a planta usada para pintar as ombreiras das portas dos israelitas com o sangue do cordeiro, um ato ritual de proteção. Aparece também no Evangelho de João, no momento da crucificação. Essa planta estava presente nos momentos mais críticos da narrativa bíblica. E a razão é simples. O hisopo funcionava. Seus ramos absorvem e retêm líquidos com eficiência, o que o tornava ideal para aspersões rituais. Mas além da função prática, ele tinha e tem propriedades medicinais reais. O hisopo contém óleos essenciais ricos em pinocanfona e isopinocanfona, além de flavonoides como a diosmina. Pesquisas mostram que esses compostos têm ação expectorante, antiviral e antiespasmódica. Estudos in vitro demonstraram atividade inibitória do hisopo contra o vírus atival, embora pesquisas clínicas em humanos ainda estejam em andamento. Na medicina tradicional, o hisopo era usado para tratar tosse, bronquite, problemas digestivos e infecções das vias respiratórias superiores. Hoje, é encontrado em chás, tinturas e óleos essenciais. Seu chá é especialmente popular no inverno como aliado contra resfriados e gripes. Você acabou de conhecer 3 plantas que moldaram a história da humanidade. E olha, estamos só no começo. A próxima planta da nossa lista é tão comum que você provavelmente já a tem em casa agora mesmo, mas o que ela faz por dentro do seu corpo vai te impressionar. Continue assistindo. Planta número 4, Aloe Vera babosa Aloe barbadensis Miller. Ela aparece no Evangelho de João, capítulo 19, quando Nicodemos traz uma mistura de mirra e aloés para envolver o corpo de Jesus após a crucificação. E aparece também no Cântico dos Cânticos como símbolo de beleza e perfume. Os egípcios a chamavam de planta da imortalidade e a enterravam junto com os faraós. A babosa é provavelmente a planta medicinal mais estudada do mundo. Mais de 75 compostos ativos já foram identificados em suas folhas, incluindo vitaminas A, C, E e B12, minerais como zinco e magnésio, enzimas digestivas, polissacarídeos, imunoestimulantes e compostos anti-inflamatórios como a acemanana. A acemanana, em particular, tem chamado a atenção de pesquisadores do mundo inteiro. Estudos mostram que ela estimula macrófagos, as células do seu sistema imune responsáveis por destruir vírus, bactérias e células anormais.
Ela age como um comandante de campo, organizando as tropas do seu sistema imunológico. A babosa acelera a cicatrização da pele, reduz a inflamação intestinal, melhora a digestão e tem propriedades laxativas naturais quando o gel do interior da casca, chamado de látex, é utilizado. Estudos publicados no Journal of Environmental Science and Health confirmaram sua eficácia no tratamento de queimaduras de primeiro e segundo grau. O gel da babosa é uma das substâncias mais versáteis que a natureza já criou. Hidrata, protege, cura e alimenta ao mesmo tempo. É como ter um hospital portátil em uma folha. Planta número 5. Caniamis cannabis sativa. Essa vai surpreender muita gente. Pesquisadores hebraicos, incluindo o arqueólogo israelense Oded Borowski, identificaram referências a cannabis em textos do Antigo Testamento. A palavra hebraica canebosen, que aparece no Uxodo como um dos ingredientes do óleo sagrado de unção, junto com mirra, canela e cássia, pode ser uma transliteração de cannabis. O debate acadêmico é intenso, mas a evidência arqueológica é contundente. Traços de cannabis foram encontrados em altares de templos israelitas do século 9 a 5. Deixando o debate histórico de lado, o que interessa aqui é o que a ciência diz sobre os componentes não psicoativos dessa planta, especialmente o CBD ou canabidiol. O sistema endocannabinoide humano foi descoberto apenas em 1992. Temos receptores em todo o nosso corpo, no cérebro, no sistema imunológico, nos intestinos, na pele, que respondem a compostos encontrados nessa planta. É como se a natureza tivesse construído um encaixe perfeito entre essa planta e o corpo humano. O CBD demonstrou, em estudos clínicos robustos, a capacidade de reduzir convulsões epilépticas graves, o que levou ao primeiro medicamento, à base de cannabis, aprovado pelo FDA americano. Estudos também mostram seus efeitos ansiolíticos, anti-inflamatórios e neuroprotetores. O corpo humano e essa planta têm uma relação bioquímica que vai muito além do que imaginávamos. É como se tivéssemos evoluído juntos. Planta número 6, Gengibre zingiber officinale. O gengibre aparece nos textos sagrados hindus do Atharva Veda, escritos há mais de 3.000 anos, como uma planta divina capaz de purificar o corpo e a mente. Aparece também no Talmud babilônico como condimento essencial e medicina. E era tão valorizado no mundo antigo que se tornou uma das primeiras especiarias a cruzar oceanos, chegando à Europa pelo caminho da seda. O que faz o gengibre tão especial? Uma molécula chamada gingerol. Quando o gengibre é seco ou cozido, o gingerol se transforma em chogal, um composto ainda mais potente. Esses compostos bloqueiam receptores de dor no cérebro, combatem a inflamação de múltiplas formas, estimulam a digestão e têm propriedades antinauóceas excepcionais. Um estudo publicado no Journal of Pain mostrou que o consumo diário de gengibre reduziu em até 25% a dor muscular provocada por exercícios físicos intensos. Outro estudo, publicado no Obstetrics and Gynecology, confirmou que o gengibre é tão eficaz quanto a vitamina B6 no tratamento de náuseas matinais na gravidez, e muito mais seguro do que medicamentos convencionais. Pense no gengibre como um maestro da digestão. Ele coordena o movimento dos alimentos pelo seu sistema digestivo, reduz o gás, alivia o desconforto e manda embora a sensação de enjoo. Ralado no suco, em chás, em sopas e infusões, ou como suplemento, o gengibre é uma das plantas mais versáteis e bem documentadas da medicina natural. Planta número 7, cominho, Columium siminum. No Evangelho de Mateus, Jesus critica os fariseus por darem o dízimo do cominho enquanto negligenciavam a justiça e a misericórdia. Essa referência, aparentemente simples, revela algo importante. O cominho era tão valioso que era usado como moeda, como forma de pagamento ao templo. Era contado semente por semente. O Egito antigo usava o cominho tanto na culinária quanto na mumificação. E a razão está nos seus compostos ativos, timo, cimeno, aldeído cumínico, e flavonoides que trabalham de forma sinérgica para proteger o corpo. Estudos recentes
tem explorado o cominho de uma perspectiva surpreendente, seu potencial no controle glicêmico. Um ensaio clínico conduzido no Irã, publicado no International Journal of Clinical Practice, mostrou que suplementação com cominho por 2 meses reduziu os níveis de hemoglobina glicada em pacientes diabéticos, tipo 2, de forma comparável à metformina em alguns casos. A planta que os fariseus contavam semente por semente pode ser uma aliada poderosa para quem enfrenta resistência à insulina. O cominho é como um fiscal interno do seu metabolismo. Ele regula, organiza e garante que o combustível chegue às células certas no momento certo. Já estamos na 7ª planta, e se você chegou até aqui, tenho certeza que está percebendo algo. Essas plantas não são lendas. Elas são ciência, são história e são muito mais acessíveis do que qualquer remédio de prateleira de farmácia. Se este conteúdo está sendo útil para você, neste momento, me faça um favor, dá uma curtida neste vídeo. Parece pouco, mas ajuda imensamente a levar esse conhecimento para mais pessoas que precisam dele. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem depois é ainda mais surpreendente. A planta número 14 vai te deixar de queixo caído. Promessa. Vamos continuar. Planta número 8, figueira Ficus carica. O figo é, talvez, a fruta mais mencionada na Bíblia inteira. Aparece no Gênesis, as folhas da figueira cobriram Adão e Eva. Aparece nos Evangelhos. Jesus amaldiçoa uma figueira estéril. Aparece nos profetas, cada um sentado debaixo da sua figueira. É a metáfora hebraica para paz e prosperidade. E com razão, o figo é uma das frutas mais nutritivas que existem. Rico em fibras prebióticas, potássio, magnésio, cálcio, vitaminas do complexo B e compostos fenólicos com atividade antioxidante. Mas o que a ciência tem descoberto vai além da nutrição. Pesquisadores da Universidade de Coimbra, em Portugal, identificaram que extratos de folhas de figueira têm atividade hipoglicêmica significativa, ou seja, ajudam a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Um estudo publicado no Phytotherapy Research mostrou que pacientes diabéticos que consumiam decoção de folhas de figueira no café da manhã necessitavam de doses menores de insulina ao longo do dia. Além disso, os figos têm propriedades laxativas naturais. Ajudam na saúde óssea por serem ricos em cálcio, e compostos como a ficina, uma enzima proteolítica, auxiliam na digestão de proteínas de forma eficiente. O figo é como uma marmita completa que a natureza preparou para você. Energia, fibra, minerais e medicina. Tudo em um só lugar. Planta número 9, Cebola Allium cepa. No livro dos Números, quando os israelitas vagavam pelo deserto, eles se lamentavam. Lembramos do peixe, dos pepinos, dos melões, dos alhos poróis, das cebolas e do alho que comíamos de graça no Egito. É um momento de nostalgia, mas também um registro histórico extraordinário. A cebola era um alimento tão central na dieta egípcia antiga que era oferecida aos deuses e enterrada com os faraós. Imagens de cebolas foram encontradas gravadas nas paredes das pirâmides. Porque os egípcios veneravam a cebola? Porque ela os mantinha saudáveis. E hoje, a ciência explica o porquê. A cebola é uma das fontes mais ricas de quercetina, um flavonoide que tem propriedades anti-inflamatórias, antivirais, anticancerígenas e antihistamínicas potentes. A quercetina inibe a liberação de histamina pelos mastócitos, o que explica por que extratos de cebola têm sido estudados no tratamento de alergias. Ela também inibe a agregação de plaquetas, reduzindo o risco de trombose. Um estudo publicado no British Journal of Nutrition analisou populações europeias e encontrou correlação inversa entre o consumo regular de cebola e alho e o risco de cânceres do trato gastrointestinal. Quanto mais cebola, menor o risco. A cebola é como um guardião silencioso. Ela não grita, não impressiona, mas está lá todos os dias, protegendo o seu organismo de ameaças que você nem sabe que existem. Planta número 10, Allium sativum. Junto com a cebola no lamento do deserto, o alho é, em termos de pesquisa científica,
uma das plantas mais documentadas da história da medicina. E os egípcios o sabiam. Trabalhadores que construíram as pirâmides recebiam rações diárias de alho, não por prazer, mas para mantê-los fortes e livres de doenças em condições de trabalho brutais. O composto mais estudado do alho é a alicina, formada quando o alho é cortado ou esmagado, pela reação entre a aliina e a enzima alinase. A alicina é efêmera. Ela existe por apenas alguns minutos antes de se transformar em outros compostos, mas nesses minutos ela é devastadora para patógenos. Estudos mostram que a alicina tem atividade antimicrobiana contra mais de 23 espécies de bactérias, incluindo Staphylococcus aureus e Salmonella. Ela tem atividade antifúngica, antiviral e propriedades cardiovasculares documentadas. Reduz a pressão arterial, diminui o colesterol LDL e inibe a formação de placas ateroscleróticas. Uma meta-análise publicada no Journal of Nutrition, envolvendo mais de 2.400 participantes, confirmou que o consumo regular de alho está associado à redução significativa da pressão sistólica e diastólica em hipertensos. O alho é como um exército pessoal circulando nas suas artérias, limpando, protegendo e garantindo que o sangue flua sem obstáculos. 10 plantas, 10 histórias, 10 evidências de que a sabedoria ancestral e a ciência moderna estão dizendo a mesma coisa, só com vocabulários diferentes. E a gente mal chegou na metade. As próximas 6 plantas incluem algumas das descobertas mais surpreendentes dos últimos anos em fitoterapia e medicina integrativa. Em especial, a planta número 14 é algo que vai mudar o jeito que você enxerga a saúde do seu cérebro. Não sai daí. Planta número 11, Romã punica granatum. A romã é uma das frutas mais simbolicamente carregadas de toda a tradição judaico-cristã islâmica. No Uxodo, as bordas do manto do sumo sacerdote eram decoradas com romãs bordadas. No Cântico dos Cânticos, a romã é comparada às bochechas da amada. Na tradição judaica, disse que cada romã tem exatamente 73 sementes, o mesmo número de mitzvot, os mandamentos da Torá. É uma fruta que carrega significado em cada semente. E as sementes são, literalmente, onde está o poder. A romã contém punicalaginas, compostos polifenólicos únicos, encontrados quase exclusivamente nessa fruta, que o fígado converte em urolitinas, uma classe de compostos com atividade anti-inflamatória e potencialmente anticancerígena extraordinária. Um estudo clínico da UCL, publicado no Clinical Cancer Research, acompanhou homens com câncer de próstata após cirurgia e mostrou que o consumo de suco de romã aumentou significativamente o tempo de duplicação do PSE, um marcador do avanço da doença. Outro estudo, da Universidade de Nápoles, mostrou que consumo regular de extrato de romã reduziu a oxidação do colesterol LDL em mais de 90% em apenas 3 meses. A romã é como um exército de antioxidantes em formação de combate, neutralizando os radicais livres antes que eles consigam causar dano celular. Cada semente, um soldado, planta negrutose, oliveira azeite, oleera europeia. Nenhuma planta na Bíblia tem mais menções do que a oliveira. Aparece mais de 140 vezes. O jardim do Getsemane, onde Jesus passou sua última noite, era um jardim de oliveiras. O Monte das Oliveiras é um dos lugares mais sagrados do mundo. O próprio título, Cristo, vem do grego Christos, que significa ungido, e a unção era feita com azeite de oliva. E é um composto nas folhas e no azeite de oliva extra virgem que está revolucionando a cardiologia mundial. A oleuropeína, esse polifenol, encontrado em alta concentração nas folhas de oliveira e em menor quantidade no azeite premium, tem propriedades que os pesquisadores ainda estão mapeando com entusiasmo. Estudos mostram que a oleuropeína é vasodilatadora, antihipertensiva, antiaterosclerótica e neuroprotetora. Uma pesquisa publicada no Journal of Nutritional Biochemistry demonstrou que o consumo regular de extrato de folha de oliveira reduziu a pressão arterial
em pacientes com hipertensão leve de forma equiparável ao medicamento captopril. Um inibidor da ECA, sem os efeitos colaterais. O óleo cantal, outro composto do azeite extra virgem de qualidade, tem ação anti-inflamatória tão poderosa que pesquisadores o comparam ao ibuprofeno. Ao ingerir azeite de oliva extra virgem de qualidade, a irritação leve que você sente na garganta é o óleo cantal agindo exatamente como um anti-inflamatório natural. A oliveira é como uma garantia de vida longa. Não por acaso, a dieta mediterrânea, baseada em azeite de oliva, é associada às maiores longevidades do mundo. Planta número 13, Canela cinnamomum verum. No Ixodo, capítulo 30, Deus instrui Moisés a preparar um óleo sagrado de unção com mirra, canela, cálamo aromático, cássia e azeite de oliva. A canela aparece não como aroma, mas como ingrediente medicinal e ritual de máxima importância. No Cântico dos Cânticos, ela é mencionada entre as fragrâncias mais nobres. Os romanos a consideravam mais valiosa que o ouro. No século XVI, países europeus travaram guerras para controlar o comércio da canela do Ceilão, hoje Sri Lanka. E tudo isso porque ela funcionava de formas que as pessoas sentiam no corpo, mesmo sem entender a bioquímica. Hoje sabemos que a canela contém cinamaldeído, eugenol e proantocianidinas, compostos que melhoram a sensibilidade à insulina, reduzem a glicemia pós-prandial, o pico de açúcar no sangue após comer, e têm atividade antimicrobiana potente. Uma meta-análise publicada no Annals of Family Medicine, reunindo 10 estudos randomizados, concluiu que o consumo de canela está associado à redução dos níveis de glicemia em jejum, colesterol total e triglicerídeos em pacientes com diabetes tipo 2. Apenas meia colher de chá por dia mostrou efeitos mensuráveis em 8 semanas. A canela é como um regulador de tráfego do açúcar no sangue. Ela garante que a glicose entre nas células de forma ordenada, evitando os picos caóticos que, ao longo do tempo, causam tanto dano ao organismo. Planta número 14, açafrão da terra cúrcuma, curcuma longa. Chegamos ao número 14 e eu prometi que essa ia te surpreender. Então vamos direto ao ponto. A cúrcuma não aparece com esse nome na Bíblia, mas aparece nos textos ayurvédicos sânscritos, com mais de 3.000 anos, chamada de aridra, a grande amarela, e nos textos médicos gregos e romanos, como condrom, mercadores árabes a carregavam pelas rotas da seda. Ela chegou à Europa na Idade Média e foi chamada de açafrão indiano, pelos europeus que não sabiam o que fazer com ela. Seu composto ativo principal é a curcumina, e o que pesquisadores de dezenas de países estão descobrindo sobre a curcumina é, sem exagero, revolucionário. A curcumina atravessa a barreira hematoencefálica, a proteção altamente seletiva que separa o sangue do cérebro. E lá dentro, age de formas extraordinárias. Ela inibe a formação de placas beta-amiloides, que são a marca registrada do Alzheimer. Estimula a produção do BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que promove o crescimento e a sobrevivência de neurônios. E modula neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, com efeitos antidepressivos comparados em alguns estudos ao Prozac. Um estudo da UCUCL, publicado em 2018, acompanhou adultos de meia idade e idosos por 18 meses. O grupo que tomou curcumina diariamente apresentou melhora significativa na memória e atenção, além de redução nas placas amiloides e tal no cérebro. Os biomarcadores do Alzheimer, medidas por tomografia de emissão de pósitrons. Além do cérebro, a curcumina tem mais de 6.000 estudos publicados explorando seu potencial em mais de 600 condições diferentes, desde a artrite reumatoide à depressão de doenças inflamatórias intestinais. A prevenção do câncer, o único problema. A curcumina tem baixa biodisponibilidade quando consumida sozinha. O corpo absorve pouco dela, mas há um truque milenar que os indianos já praticavam intuitivamente. Combiná-la com pimenta preta, a piperina da pimenta aumenta a absorção da curcumina em até 2.000%.
2000%. A cúrcuma é como um neuroengenho de manutenção do seu cérebro. Ela limpa os detritos, fortalece as estruturas e mantém as linhas de comunicação neuronal abertas e funcionando. Se você vai acrescentar uma única planta desta lista na sua rotina diária, considere seriamente a cúrcuma com pimenta preta. Cúrcuma, uma planta que pode proteger seu cérebro do Alzheimer. Uma planta que os indianos usam há 4.000 anos. E a ciência moderna só está chegando agora nessa conclusão. 2 plantas ainda estão por vir. E elas são igualmente fascinantes. Vamos lá. Planta número 15. Cominho negro nigella. Nigella sativa, Al-Muadjid, uma das tradições do profeta Muhammad, que diz: usem a semente negra, pois ela cura tudo exceto a morte. Por séculos, essa afirmação foi tratada como fé. Hoje, ela está se tornando ciência. Sementes de Nigella sativa foram encontradas na tumba de Tutancâmon. Elas aparecem em papiros médicos egípcios e são mencionadas no livro de Isaías como cominho negro, uma planta de uso culinário e medicinal no Oriente Médio Antigo. O composto ativo mais estudado da nigella é a timoquinona e o currículo dela é impressionante. Estudos in vitro e em modelos animais mostram atividade antitumoral, imunomoduladora, antidiabética, antiepiléptica e neuroprotetora. Em humanos, os ensaios clínicos têm mostrado resultados promissores no controle da pressão arterial, na redução de marcadores inflamatórios e no tratamento de asma. Um ensaio clínico publicado no Journal of Hypertension mostrou que 2 meses de suplementação com óleo de nigella reduziram tanto a pressão sistólica quanto a diastólica de forma significativa em pacientes hipertensos. Outro estudo publicado no Phytomedicine mostrou redução de marcadores de inflamação sistêmica, incluindo PCR e interleucina 6, em participantes com síndrome metabólica. O óleo de nigella tem um sabor forte e ligeiramente amargo. Pense nele como um amargo que trabalha para você. Um amargo que abre portas imunológicas que normalmente ficam fechadas. Planta nosso número 17, Nardo espicanardo, Nardostachys jatamansi. E chegamos ao número 17, a última, e ela guarda uma das histórias mais emocionantes e misteriosas de toda a lista. No Evangelho de João e no Evangelho de Marcos, uma mulher chega diante de Jesus e quebra um frasco de perfume de nardo puro, ungindo-o. Os discípulos ficam indignados. O frasco valia 300 denários, o equivalente a 1 ano de salário de um trabalhador comum. Era uma fortuna. Por que o nardo era tão caro? Porque vinha do Himalaia. Vinha da planta Nardostachys jatamansi, que cresce apenas nas altitudes extremas das montanhas do Nepal, Índia e Tibete, entre 3.000 e 5.000 metros de altitude. O espicanardo também aparece no Cântico dos Cânticos. Enquanto o rei estava à sua mesa, o meu nardo espalhava o seu perfume. Era sinônimo de preciosidade máxima, de presença, de devoção. E o que a ciência diz sobre ele? A Nardostachys jatamansi contém sesquiterpenos, jatamansona e nardosinona, compostos com atividade sedativa, ansiolítica e neuroprotetora documentada. Pesquisadores indianos e japoneses têm estudado seus efeitos sobre o sistema nervoso central, com resultados muito promissores para o tratamento de ansiedade, insônia e epilepsia. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology mostrou que extratos de raiz de N, jatamansi, reduziram significativamente o tempo para dormir e aumentaram a duração do sono em modelos experimentais com mecanismo comparável a benzodiazepínicos, mas sem o potencial de dependência. Outro estudo, conduzido no Instituto de Ciências Médicas da Índia, demonstrou que o extrato da planta protegeu neurônios contra o estresse oxidativo, sugerindo potencial neuroprotetor relevante para doenças como Parkinson. O espicanardo é como uma mão que se coloca gentilmente sobre o ombro do seu sistema nervoso e diz: pode descansar, estou aqui. E há algo poético nisso. A planta que custou 1 ano de salário na antiguidade, que foi usada em um dos gestos mais simbólicos da história humana,
Hoje está sendo estudada para ajudar as pessoas a dormirem melhor, a se sentirem menos ansiosas, a protegerem seus cérebros. Essa planta nunca perdeu seu valor, só mudou a forma de reconhecê-lo. Mirra, olíbano, hisopo, babosa, cannabis, gengibre, cominho, figo, cebola, alho, romã, oliveira, canela, cúrcuma, nigela, espicanardo. 16 plantas. 16 histórias que atravessaram milênios. 16 evidências de que a natureza não é aleatória. Ela ofereceu, desde sempre, o que precisávamos para nos curar, para nos proteger, para nos fortalecer. E o que me impressiona, olhando para tudo isso, é o seguinte: os povos antigos não tinham as nossas ferramentas, não tinham espectrômetros de massa, não tinham ensaios clínicos, não tinham publicações em periódicos revisados por pares, mas tinham algo que muitas vezes perdemos: atenção. Eles prestavam atenção no que o mundo ao redor deles oferecia e registravam, e passavam adiante. Nós somos os herdeiros desse conhecimento. E agora, com a ciência moderna confirmando o que os ancestrais já sabiam, temos uma oportunidade única: unir o melhor dos dois mundos, a sabedoria de quem viveu antes de nós, com o rigor de quem entende a bioquímica. Não estou dizendo para abandonar seu médico ou seus remédios. Estou dizendo que a natureza tem muito mais a oferecer do que a maioria de nós aprende, e que escolhas simples, uma colher de cúrcuma no almoço, um dente de alho cru pela manhã, um chá de hisopo no inverno, podem fazer diferença real ao longo de uma vida. Se este vídeo te ajudou a ver o mundo um pouco diferente, compartilhe com alguém que precisa disso. Manda para aquela pessoa que tem dificuldade em dormir, para aquela que luta com inflamação, para aquela que está buscando formas naturais de cuidar da saúde. O conhecimento que quase se perdeu pode chegar em qualquer lugar. E talvez, com um clique, chegue exatamente em quem precisa. Até o próximo vídeo.